Oi meninas, tudo bem? Vamos hoje conversar um pouquinho sobre climatério, que tal? Um assunto muito controverso, muito discutido e que tem infelizmente ainda muita coisa para a gente conversar, exatamente porque todo mundo confunde o que é o climatério, que momento especial esse da mulher que a gente passa e que causa tanto distúrbio, causa tanto problema. E por que acontece isso, né? Por que o nosso organismo, quando vai chegando aos 35, 40 anos, começa a falhar a parte hormonal? Mas tá, qual hormônio? Que é isso que muita gente pergunta e não entende direito o que acontece. A mulher, ela produz, aliás, o ser humano, ele é movido ao hormônio, né? E no caso da mulher, a maioria das funções, como pele, cabelo, bem-estar, saúde do osso, saúde mental, e agora também eles estão linkando essa coisa toda da parte hormonal com o mal de Alzheimer. Então, que hormônio é esse que tem esse poder todo? Esse hormônio se chama estradiol, tá? De uma maneira geral, a gente tem 3 tipos de estradiol, né? De estrogênios, né? Desculpa. E que o mais importante é o hormônio estradiol, que é o que a gente convive com ele mais tempo. Só que esse danado desse hormônio, ele, quando a gente chega até os 35 anos, a gente vem produzindo bem. Até então, é por isso que a gente com 25 come uma coxinha, come um brigadeiro e não engorda. É só fechar a boca e a gente consegue emagrecer. Mas quando começa a chegar nesse período aí dos 35, 40, 45, o que começa a acontecer? Esse hormônio, ele deixa de ser produzido porque o ovário vai falir. É esse que é a pegada. Só que o ovário, ele não vai parar de produzir de hoje para amanhã. Ele tem o tempo dele. Então, com 35 a gente começa a diminuir e aí até chegar à menopausa. Então, a menopausa na mulher brasileira, a média é 48, alguns autores falam 52 anos, que é a última menstruação, ou seja, quando aquele ovário, ele não está mais produzindo estrogênio nenhum. E esse fato de deixar de produzir estrogênio, de deixar de produzir a testosterona, de deixar de produzir a progesterona, que vai fazer toda a transformação que a mulher começa a ter a partir dessa idade. Então a gente tem que entender que o climatério é um perfil fisiológico, a gente vai ter que passar por isso, não tem como, a não ser que a gente consiga trocar os ovários e os nossos ovários durarem um tempinho a mais, mas como isso não dá, é impossível, né? Nós fomos feitas assim e hoje a mulher ela vai viver até os 80, 75, 80 anos, coisa que algumas décadas atrás não era. Então a importância de estudar o hormônio, a importância de entender o que a gente tem de benefício da reposição é muito maior do que a gente pensar no malefício. Se dizia muito que o hormônio, há uns anos atrás, por causa de um estudo que teve em 2001, que fez um estrago enorme, né, na população e nos médicos também, porque a gente também, na época, confesso que todo mundo ficou com medo, mas se a gente esmiuçar direitinho o que foi dito naquela época, a gente vê que esse estudo teve um viés, isso já é reconhecido por todas as sociedades e ao contrário do que se falava, a gente sabe que hoje a reposição é extremamente importante. Todas as sociedades médicas europeias, americanas, brasileiras recomendam a reposição hormonal. Então, o climatério nada mais é do que a gente parar de ter a produção estrogênica, principalmente do estrogênio, e depois vem logo atrás os outros, né, os outros hormônios, mas o mais importante é a gente entender que tem solução. Tem saída, não é para você sofrer, não é para a gente ficar sentindo calor, se sentindo desanimada, perdendo cabelo, perdendo massa óssea, por causa do medo de um hormônio que a gente sempre produziu, que é exatamente porque a gente deixou de produzir que a gente começa a ter todos os problemas. Então, o climatério, ele tem que ser tratado, ele tem que ser individualizado, você tem que entender por que isso acontece, que é isso que eu luto tanto. Eu sempre fui
pró-hormônio, eu nunca deixei de usar hormônio e nunca me arrependi disso, exatamente porque é benéfico para a mulher. Na verdade, é uma conquista feminina a gente poder usar. Uma das coisas mais importantes que acontece no climatério, que a mulher acaba sofrendo com isso, né? Depois na menopausa, lá na 6ª década, 7ª década, ela vai sofrer, é o quê? É a osteoporose. Que se você não adianta tomar cálcio, não adianta tomar vitamina D, se você não tiver o estrogênio para grudar o cálcio no osso. Então, é assim que funciona. Então, a gente tem que entender. Uma outra coisa que está muito aí, as sociedades têm falado muito, têm divulgado, é o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer, ele é mais prevalente nas mulheres. Então, eles se descobriram que nas mulheres que faziam reposição hormonal, elas tinham menos Alzheimer. Então, não é para ter medo da reposição, você tem que saber como você fazer, de que forma fazer e para que você está fazendo. Então, tudo é individualizado. Uma ou outra paciente não vai poder fazer. Como? Quais são as pacientes? Aquelas pacientes que têm câncer de mama, elas têm o câncer, tá? Então, é isso que é importante. Ah, mas a minha avó paterna teve câncer de mama, então eu não posso. Não é bem assim. Mas eu não posso, doutora, porque eu tenho um cisto na mama. Também não é bem assim. Então, tudo tem que ser individualizado, estudado e visto o que é importante e o que não é importante. Agora, sofrer de onda de calor, sofrer de baixa de libido, não conseguir ter relação com o marido, ou não conseguir mais na vida se sentir bem, sentir que o cabelo está perdendo força, sentir que o cabelo está mais fraco, que a unha está fraca, para quê? A troco de quê? Para que a gente quer isso? Então, a mensagem que eu queria passar para vocês é exatamente essa, que quem me conhece sabe que eu defendo há muito tempo, que é uma reposição hormonal segura, né? Tem que conversar com o médico, tem que se atualizar, mas a gente também tem que começar a abrir a cabeça. Um hormônio que a gente sempre produziu, a gente não pode ter medo dele, tá certo? Então, aproveito para deixar essa mensagem. Quem gostou, por favor, dê o like ou o seu dislike, como eu tenho falado, para a gente ir aprendendo também. E se puderem, me sigam nas redes sociais, ok? Obrigado.